O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje a Igreja celebra a memória de dois santos mártires da antiguidade, do comecinho do século IV. Cosme e Damião. Eles eram dois irmãos gêmeos que, uma vez que convertem, eles saíram do paganismo, vieram para o cristianismo, foram batizados. Assim, quando nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus, templos do Espírito Santo. E os dons de Deus, as graças de Deus começam a agir em cada um de nós. Eles foram batizados, eles eram médicos, tinha ciência médica, e uma vez batizados, membros de Cristo, cheios do Espírito Santo, eles começam a evangelizar. A coisa mais normal do mundo é que um cristão evangelize, fale de Deus, ensine, pregue, tenha caridade com o próximo. E por serem médicos, começaram a cuidar dos doentes. Unia uma coisa e outra. Eles evangelizavam e, por serem médicos, cheios de amor, cheios de compaixão com o sofrimento das pessoas, eles uniram a fé à ciência médica e Deus começou a fazer através deles inúmeros milagres. E isso foi incomodando os pagãos, foi incomodando o Império Romano, que via em São Cosme e Damião um concorrente. Viam neles pessoas que estavam concorrendo com o paganismo. Porque uma vez que Deus agia neles para realizar milagres, os feiticeiros, os magos, aqueles que trabalhavam para os templos pagãos, começaram a ficar cheios de raiva e de inveja, iam difamando São Cosme e Damião, dizendo que eles estavam possuídos, que eles estavam endemoniados, e por isso que eles faziam aqueles prodígios. Uma vez que foram capturados, foram martirizados por volta do ano 303. O corpo foi levado para a Síria, depois trasladado para Roma, onde está até hoje os restos mortais destes dois santos. Esta é a história, pura e simples. Só que o demônio, que gosta de distorcer tudo, aqui no Brasil, ele gosta de pegar a figura de São Cosme e Damião
e associá-la ao espiritismo. Levar para os centros espíritas, levar para os terreiros, para os lugares de despacho, para atrair principalmente as crianças, através de doces. Venham aqui comer doces, venham aqui comer balinhas, e vai atraindo as crianças, para que as crianças possam ser desevangelizadas. O doce e a travessura é só uma isca para levar crianças e adolescentes para catequeses espíritas, para orações espíritas, para passes espíritas, e usa a figura do santo católico mártir. Assim fazem com São Benedito, assim fazem com Santo Antônio, com a própria figura da Virgem Maria, de São José. Isso chama-se sincretismo religioso, e o católico mal formado, o católico desinformado, que não tem doutrina, não tem catequese, não aprofunda a sua fé, até leva crianças nesses lugares, até leva adolescente nesses lugares que invoca os mortos. Padre, como que chama a invocação dos mortos? Chama-se necromancia, a invocação dos mortos. Invocação dos mortos, você não está invocando mortos, você está invocando demônios. Por isso que fora do âmbito cristão, fora do âmbito católico, não reina o senhorio de Jesus Cristo. O que reina são os demônios, que falam. Os demônios falam, os demônios curam. O demônio pode falar com a voz da minha avó? Pode. O demônio pode falar com a voz de um filho, de uma filha que eu perdi? Pode. Ele tem esse poder de falar com vozes dos nossos entes queridos que já faleceram? Falam. Os demônios podem curar de doenças nesses lugares, nesses centros? Curam. Porque os demônios são anjos caídos que conservam ainda o seu poder. Por isso que São Paulo escreve aos Coríntios: eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e 21. Não pode ser católico e ser espírita. Não pode ser católico e receber passe. Não pode ser católico e ir no terreiro, ir em centros, ler a mão, fazer leitura de mão, horóscopo. Tudo isso é superstição. E as pessoas que se entregam a isso, sendo católicos, eles estão pecando gravemente contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, respeitá-lo, zelá-lo, obedecê-lo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Não existe proteção maior para você, para a sua família, do que participação na Santa Missa. Será que o corpo e o sangue de Cristo não são suficientes para nos curar, para nos proteger, para nos libertar? Eu preciso ir em terreiros, eu preciso ir em grupos de oração espírita, eu preciso receber orações em outros lugares que não seja católico. Será que a bênção de um sacerdote não traz para a minha vida, para o meu coração, a paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que eu preciso ir no centro espírita para receber bênção? Isso que São Paulo está dizendo: não quero que vocês venham à missa e depois saiam por esses lugares. Aí a gente pode pensar que isso afeta somente as pessoas simples. Não, afeta gente também que tem classe média alta. Tem um monte de gente que vai na igreja no final de semana, vai na missa quando quer, né? E depois vai viajar, vai para Brasília, vai para Goiânia, vai para o sul. Aí lá tem os centros que as pessoas vão,
porque ela vai fazer contratos lá, né, para ela ser jovem, para ela ser bonita, para que ele possa ser eleito, reeleito, para que possa dar tudo certo, que aqueles bens, as terras, fica tudo no meu nome. E se tem uma doença, não sabe viver o mistério da cruz, da enfermidade com Cristo, por Cristo, com Cristo, em Cristo, porque todos nós ficamos doentes, todos nós temos problemas, mas eu não posso ficar doente. Se eu fico doente, eu já vou direto no centro, já vou direto no médium, vou fazer cirurgias espirituais, vou receber passe. Isso é diabólico, isso é satânico. E o catecismo da igreja, ele nos instrui claramente no parágrafo 2116, 2117. Diz assim, o catecismo da igreja: todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou a práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, astrologia, a quiromancia, leitura de mão, interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiuns, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si poderes ocultos. Estas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Isso não faz mal somente para católicos. Qualquer ser humano, mesmo não sendo católico, se frequenta esses lugares, vão sair perturbados, porque estão mexendo com coisa séria, estão mexendo com os demônios, e eles são assassinos. Os demônios são mentirosos, os demônios destroem a vida das pessoas e depois cobram. Os demônios cobram muito caro pelas curas que eles fazem. E esses feiticeiros, esses médiuns, essas bruxas, essas pessoas são as mais afetadas. Os primeiros que são verdadeiramente enganados e enredados são aqueles que estão à frente dessas coisas. E continua o catecismo: todas as práticas de magia ou feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar esta saúde. Olha aqui. Ah, mas é para fazer o bem. Eu estou invocando os espíritos, eu estou invocando aqui as entidades para curar. Repito, o Apocalipse diz: os demônios têm poder de cura, sim, mas à custa de levar as almas ao inferno. A idolatria é a exclusão do reino de Deus. Isso é grave, isso é sério, isso é sério. Infelizmente o Brasil é assolado por estas magias, pelo espiritismo, pela reencarnação, pela doutrina da reencarnação. Não existe reencarnação, não existe. O Senhor, Ele é a ressurreição e a vida, não existe reencarnação. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está determinado que o homem, o ser humano, morra uma vez somente, e logo em seguida vem o seu juízo. Ninguém volta a esta vida como uma borboleta, como um cachorro. Se é homem, volta como mulher, se é mulher, volta como homem. Não existe volta à vida terrena. Existe sim a ressurreição da carne, que vai acontecer no último dia, a ressurreição de Cristo, a ressurreição da Virgem Maria. E aqueles que foram ressuscitados na história, como Lázaro, eles ressuscitaram, eles revivificaram pelo poder de Deus, mas voltaram a falecer. Não existe reencarnação. E quantas famílias católicas com a doutrina da reencarnação?
Quanta gente que vem em igreja, às vezes até igreja protestante, com a doutrina da reencarnação, quanta conversa de escritório, quanta conversa de barzinho, quantas vezes conversa em família e volta, é porque eu acredito nisso, é porque eu acredito naquilo, é porque isso. Olha, você pode acreditar no que você quiser, meu filho, minha filha, mas em relação à revelação divina, você tem que se converter. Ninguém pode crer e acreditar e achar uma coisa diferente daquilo que foi revelado na Sagrada Escritura. Serás inteiramente do Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo 18, versículo 13, inteiramente do Senhor teu Deus. E no versículo 11, a palavra de Deus diz claramente: o Senhor abomina aqueles que se dão a estas práticas. Benzedeiros, espiritismo, a palavra de Deus é clara. O espiritismo é abominável aos olhos de Deus. Mas se faz caridade, se entrega isso aos pobres. São Paulo fala aos Coríntios no capítulo 13, eu posso entregar o meu corpo a ser queimado, posso distribuir os meus bens aos pobres, posso peregrinar o mundo inteiro, posso falar a língua dos anjos, dos santos, ter toda a ciência e profecia. Se eu não tiver caridade é o nosso coração unido a Cristo. Isso é caridade. Caridade é crer em Jesus Cristo, é adorar Jesus Cristo, é confessar os nossos pecados para o Senhor Jesus Cristo através dos sacerdotes. Isso é caridade. Se eu não tenho caridade, ou seja, se eu não tenho amor, se eu não tenho temor por Cristo e pela sua igreja, eu sou nada. Isso não vale nada, não salva ninguém. São Cosme e Damião, eles saíram do paganismo e eles se tornaram cristãos. Eram pagãos porque não tinham o evangelho, e por serem médicos, uniram a sua ciência médica à força do Espírito Santo, porque está escrito em João 14:12, em verdade vos digo, quem crer em mim fará as minhas obras, e as fará ainda maior do que eu, porque eu vou junto para o meu Pai. Os milagres acompanharão aqueles que creem. Marcos capítulo 16, versículo 18. Tudo que o Senhor fez através de São Cosme e Damião, fez para a edificação da igreja, fez para a glorificação de Deus e para a salvação das almas. Mas infelizmente, o demônio consegue distorcer tudo, como está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14. Ele se disfarça em anjo de luz para enganar até mesmo os eleitos. Os católicos precisam urgentemente conhecer a palavra de Deus, conhecer o catecismo. Essas práticas, continua o catecismo, são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar a outrem, ou quando recorrem ou não à intervenção aos demônios. É chamada magia negra, né? Magia vermelha. Destruir casamentos, pessoas que levam roupas íntimas para esse lugar, levam bebidas, charutos, para destruir a vida das pessoas. Isso está impregnado por todas as partes. O Brasil inteiro está impregnado disso, inteiro. Vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida que esmague esta idolatria no Brasil. E o Frei Rufus, o Padre Rufus, dizia justamente isso, que sobre a nossa nação está uma bênção muito grande, porque Deus predestinou o Brasil como terra de Santa Cruz. Mas quando Deus elege, o demônio também elege. E levantou muitos magos, muitos feiticeiros, muitos médiuns, muitos cartomantes. Infelizmente, quem vai nesses lugares são, na maioria das vezes, católicos, pseudo-católicos, católicos mal formados, católicos sincréticos, batizados, fizeram primeira comunhão, às vezes fizeram até o crisma, às vezes frequenta a igreja, a nossa igreja, ouve a pregação do padre, já faz 10, 15 anos que ouve a pregação, mas no momento de fraqueza,
num momento delicado da vida, onde a vida está delicada, uma situação, uma perda, uma fragilidade. As pessoas são assim, nós somos assim, frágeis, suscetíveis de várias coisas. E o demônio, que é como um leão que ruge, ele leva as pessoas para esses lugares. Aí depois vem perturbações, pessoas que não conseguem dormir. Depois vem os filhos se perdendo em drogas, acidentes repentinos que a gente não sabe de onde vem, doenças misteriosas e principalmente, meus irmãos, principalmente, a pessoa fica desequilibrada mentalmente. Psicologicamente, a pessoa perde o equilíbrio. Não consegue concentrar, não consegue rezar, não progride na fé. Ela vai parecendo uma tábua, um pedaço de pedra. Mas as paixões levam, né? Ela não concentra nas coisas santas, mas se tem bebida, ela vai na bebida. Se tem música, se tem festança, ela vai na festança. Se tem piada, aí a tábua toma vida, a pedra toma vida, fica numa alegria danada. Mas vai na igreja, vai nas coisas santas, vai rezar, vai estudar, vai elevar tudo aquilo que é do espírito, da mente, não consegue, porque precisa de libertação. O segredo é renunciar. O segredo é renunciar. Termino com as palavras do catecismo. O uso dos amuletos também é repreensível. Aqui já digo, o que os católicos, crianças, jovens, o que nós precisamos usar é o escapulário, é a medalha milagrosa, é o santo terço. Quantos jovens usando essas pedras no pescoço? A pedra é o símbolo daquilo que leva para baixo, é do peso, é o jugo. Jesus veio a esse mundo para tirar o jugo do mal, o jugo do pecado, para nos revestir da graça, do escapulário, da alegria. Aí os jovens usando pedras no pescoço, amuletos, e às vezes amuletos ligados a símbolos satânicos da nova era, que os coitadinhos dos jovens nem sabem, porque os pais não estão atentos. Aí vem tatuagens, das tatuagens vem para músicas de rock, e essas músicas invocam os demônios. Uma coisa é evocação dos mortos, necromancia, outra coisa é a invocação dos demônios, que estas músicas têm, explícitas e às vezes implícita, mas tem. E o pai e a mãe têm que velar pela vida dos seus filhos, tem que cuidar dos filhos. Os pais são pastores dos filhos, os padres e os bispos são pastores dos pais. E é dever de São João Crisóstomo, é dever dos pastores alertar as ovelhas dos perigos, dos lobos, das falsas doutrinas. Isso é sério. Lembro que a minha avó ficava séria, minha avó ficava brava dentro de casa, quando ela sabia que alguém ia nesse lugar, iam nesses lugares, tocar nesses lugares, buscar poder nesses lugares. Quanto que os exorcistas, agora o exorcista que tomou o cargo do padre Gabriele Amorte, o presidente dos exorcistas, padre Francesco Bamonte, acabou de lançar um livro sobre o catolicismo e o espiritismo, incompatíveis, totalmente incompatíveis. O Senhor abomina, Deuteronômio capítulo 18, versículo 11, o Senhor abomina as práticas espíritas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, não quero que tenhais comunhão com o Senhor, com o cálice do Senhor e com o cálice dos demônios. E termina o catecismo no parágrafo 2117, o magistério da igreja. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou magia. Por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima
nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da crueldade alheia. O catecismo está dizendo que a nossa fonte de poder vem de Deus e somente. Quem quiser desviar disso, cairá nas garras de Satanás. Vamos pedir a Nossa Senhora, vamos pedir aos verdadeiros São Cosme e Damião, que interceda para a libertação do nosso povo. Senhor, nós te pedimos a graça do entendimento. Nossa Senhora, nós te pedimos que o teu manto materno se estenda sobre as casas, sobre as famílias, sobre as pessoas. Te pedimos, São Miguel Arcanjo, que envie os teus santos anjos, venha tirando as pessoas dessas amarras, levando-as a renunciarem e a confessarem os seus pecados e voltarem para o seio da igreja, una, santa, católica e apostólica. Porque nela está o Senhor Jesus Cristo, nela está a cura, a libertação, a paz e a alegria das nossas consciências. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.